Olá, observadores. Meu nome é Lucas, eu sou colunista e diretor-geral do Diário do Observador. E hoje nós vamos falar com o professor Ricardo da Costa, doutor Ricardo da Costa, sobre uma chapa de direita que está sendo formada na Universidade Federal do Espírito Santo e também sobre o Movimento Nacional dos Docentes pela Liberdade. Para quem não conhece, o professor Ricardo, ele é licenciado, ele é professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, ele é bacharel licenciado em História, mestre e doutor em História Social e possui pós-doutorado em História Medieval, Filosofia Medieval e Literatura Medieval, tá certo? Maluco é pouco. O doutor Ricardo também ele foi cedido em março desse ano, certo? Para o Ministério da Educação, para trabalhar na gestão do Vélez Rodrigues, no INEP, não foi? Sim, inicialmente foi o INEP, era para ser coordenador-geral do ENAD. Isso. Perdão por interromper a sua descrição. Não, pode falar, aqui é aberto. Então, o convite inicial foi para ser coordenador-geral do ENAD, no INEP, e aí o processo demorou 3 meses, a tramitação do MEC para a UFES, a tramitação interna. Aí, nesse meio tempo, enquanto tramitava, o gabinete do ministro Vélez mudou de ideia e me convidou para ser assessor especial do ministro Vélez. Tá. E aí o ministro foi exonerado, né? Teve todo aquele problema. O senhor foi trabalhar como assessor, aí o senhor virou assessor do MEC. Então, correto? aí ele foi exonerado. Aí eu fiquei um mês e pouco como assessor especial do Vélez, né? Aí ele foi exonerado, e aí veio a equipe nova do ministro Abraham Weintraub, totalmente nova, e quando muda isso é sempre complicado, porque, por exemplo, o assessor especial do ministro normalmente é o primeiro cargo também a ser exonerado depois que o ministro é exonerado. E aí, O senhor é sobrevivente. eu sou, na verdade, o único membro da equipe do Vélez que continuou. Inicialmente eles me chamaram para conversar, né? Me pediram um relatório das coisas que me foram solicitadas lá no gabinete. Eu me entreguei, me fizeram também umas perguntas sobre a minha vida na UFES. O passado nos condena sempre, né? Eu contei muito brevemente, houve assim ficaram muito impressionados, né? Pediram até para colocar por escrito. Desde né? a UFES, o senhor. E aí eu falei, olha, não é muito pessoal, tal, não, é só para fazer uma avaliação de pessoal mesmo, né? E aí, ao invés de ser exonerado, eu fui rebaixado de cargo, né? Porque de assessor especial passei a assessor do MEC e passei a, mais ou menos isso, né? A assessorar os assessores. Que são advogados de São Paulo, maioria de São Paulo. Que trabalham lá dentro do MEC. Trabalham diretamente com o ministro. Ou seja, originalmente não são pessoas da área, mas aprenderam e ainda estão aprendendo muito rápido. É um povo super acelerado, né? Sim. Então eu passei durante um tempo a prestar o que me pediam. Sim. Né? E agora o senhor... E aí agora sim, agora que eu falo há um mês. Há um mês. De um mês para cá, o ministro achou que seria melhor eu ser enviado para CAPES para trabalhar com o presidente da CAPES, e ao mesmo tempo que vem mais uma pessoa que vai ficar no meu lugar lá no MEC. Perfeito. Então pode continuar, Pedro. Não, sem problema. Agora o senhor está trabalhando na CAPES e, fora isso, né, fora o senhor está trabalhando no Ministério da Educação, tem toda essa carreira, o senhor é autor de vários livros, mas tem 2 deles que eu gostaria de citar aqui, que é o Impressões da Idade Média, o livro lançado, e o Visões da Idade Média, que é recente agora, né? É a continuação. São os 2 últimos. O primeiro foi A Guerra na Idade Média, foi a dissertação de mestrado acrescida de 3 capítulos, que esgotou lá em 1990 e alguma coisa. Está lá no site, ricardocosta.com. Aí o último foi Impressões da Idade Média, pela Armada Editora, que é uma editora independente de São Paulo. Sim, parceira do Diário do Observador. Parceira. Claro, Márcio. Beleza, Márcio. Se não fosse o Márcio. Beleza, Márcio. Se não fosse, um abraço pro Márcio. Um abraço pro Márcio. Eu tô devendo a ele uma garrafa de vinho italiano. Então, vou falar pra ele, cobra, Márcio. Eu tô devendo isso aí. E agora tá lançando Visões da Idade Média. Então, o livro Impressões foi todo patrocinado, pago, online. Visão também, né?
E aí ele se entusiasmou em fazer uma espécie de meu continuação. volume, aliás. Não é? Ficou bacana. chegar. Tá até mais gordinho, com 310 E páginas. ficou muito bonita a capa com os anjinhos lá, ficou massa. Não, isso foi uma briga Ficou, com o eu Márcio. sei, eu né? não tô sabendo dessa Você tá história. sabendo? Foi no- Você mata o Márcio, não. O Márcio, eu preciso muito dele. O Márcio é mais jogo duro que o meu ministro Weidel. Ô, professor, então assim, entrando no tema da nossa conversa, tá acontecendo uma coisa, deve ser a primeira vez, assim, eu não conheço, mas estamos tentando formar uma chapa de direita para concorrer, não deve ser só nessa universidade, mas a gente vai falar da UFES, né? Deve estar acontecendo em outros lugares do país. Sim. A UFES, para quem não conhece, foi a universidade que no ano passado ofereceu um curso sobre o golpe de 2016. Alguns temas desse curso foram o golpe de 2016 e o futuro da democracia. Fala devagar. Um uísque, por favor. Você não ficou sabendo não desse curso? Eu tinha esquecido. Eu Nossa, fiquei então sabendo, vamos lembrar. A classe trabalhadora sob ataque, uma análise dos fundamentos e dos efeitos concretos do golpe, o ativismo de direita e o golpe, o discurso de ideologia de gênero e os retrocessos no Plano Nacional de Educação em tempos de autoritarismo. Isso foram 4 de vários outros temas que estavam lá dentro. Tá? Tô só citando alguns. A UFES também ela fez sofre... esse curso interessante? Nossa, foi sensacional, foi ótimo. Você não fez não, né? Eu não, graças a Deus. Não preciso não, eu sei que foi golpe, eu já Foi lá provavelmente no CCHN, no Centro de Ciências Humanas e Naturais. Deve ter sido no inferno. Vamos lá. Fora isso, a universidade sofre com drogas e muita violência, né? Eu separei algumas notícias aqui. Violência? Violência demais dentro do campus de Vitória, né? O pessoal reclama muito. Tem aqui, violência na UFES, não sabia? Não sabia, não. Violência na UFES faz com que o diretor peça para alunos não andarem sozinhos no campus. Estudantes da UFES são assaltados em sala de aula por homem armado. Vigilantes da UFES são rendidos e têm armas e coletes roubados. Isso aconteceu também. Essa daqui é do... Não dá aqui para ver a data, mas são algumas notícias de 2017, 2018. E teve uma agora de 2019, em que uma aluna de arquitetura ela foi enforcada dentro do campus e em uma tentativa de homicídio. Isso foi no começo desse ano agora. Fora Tudo isso era previsível. Isso, e inclusive tem 2 casos sobre drogas, que é uma operação que teve chamada Operação Delivery, sobre entregas de drogas que acontecia na UFES e na Rua da Lama. Já aconteceu essa operação? Já aconteceu, isso aqui é da... Rapaz, eu não tô aqui com a data você tá bem informado, hein? Isso aqui tá tudo... É só você botar lá assim, drogas UFES, você vai achar muita coisa. E teve um professor da UFES que ligou pra polícia pra reclamar da cocaína que ele tinha comprado. Isso aconteceu também. Isso então essa é a UFES, pra quem não conhece, essa é a UFES. Professor, o senhor foi entrevistado pela Gazeta, né? O pessoal queria saber sobre essa chapa de direita e queria saber se o senhor seria o nome indicado pra reitoria. O senhor já falou que não. Então conta pra gente, como é que começou essa história de chapa de direita, quais são as pautas? Então, mas antes, tudo isso que você me narrou que eu não sabia, tirando o professor que cheirou cocaína, ligou pra polícia... Ele falou que tinha cola na cocaína, isso fez mal pra ele. Na época eu estava assistindo a televisão. Foi. E, aliás, esse foi acho que um dos motivos de eu ter tirado a família daqui de Vitória, porque o meu filho, naquela ocasião, ele tinha decidido prestar a prova de ingresso para engenharia. E esse professor é professor de cálculo. Inclusive o nome dele não era matéria, o rosto, porque disseram que ele é dependente químico, a família pediu para não mostrar, mas ele chegou a... Não, eu fui, na ocasião, eu fui falar com o reitor. Isso, porque assim, é uma matéria muito importante para as engenharias. É uma matéria, inclusive, divisor de águas para que... Vamos ver se o cara realmente gosta de matemática. Tem cálculo 1, 2, 3, 4. Mas, na ocasião, o reitor... vou usar um verbo bonito. Tergiversou. Pega o dicionário aí, pessoal. Ele... Não, tal... E aí eu realmente joguei a toalha porque eu desisti para os meus filhos, porque eu tinha a noção naquela ocasião que eles não veriam a UFES melhor nesse ponto de vista
do consumo de drogas. Isso acontece no Brasil todo. Não, sim, não é exclusividade da UFES. Não, Estou só citando assim para o pessoal entender especificamente que a UFES ela tem... Estamos falando da UFES. Estamos citando casos específicos, mas a gente sabe que isso no Brasil Minas todo. Gerais, inclusive, teve um caso de que estavam produzindo drogas dentro da universidade. O pessoal pegou lá no laboratório de química. Teve uma matéria sobre isso, então não é só aqui, mas falando da UFES a diferença em relação... aqui é que como a cidade é menor, falam aqui, né, que todo mundo se conhece e tal, isso fica mais visível. Até porque os pontos distribuidores nas favelas e tal, eles são morros menores, com muito menos gente. A cidade é muito pequena. Então, assim, fica mais claro isso, né? Eu mesmo já cansei de chegar de manhã na universidade para dar aula e gente consumindo e vendendo e tal. Então, assim, mais agora deixa eu voltar, mas isso era previsível. Sim. Eu já lembrei por que eu ia falar isso. Porque há anos atrás eu fui vice-coordenador do programa de filosofia, participei de uma reunião lá no centro e estava sendo debatido, as festas estavam sendo debatidas e um professor lá defendeu a liberação de drogas no campus. E eu tive que, na hora, eu falei, olha, professor, isso é um absurdo, isso é crime e tal. Aqui não é um território separado do Brasil, tem que respeitar as leis do Brasil. Isso é crime. E aí ele falou, não, porque o professor Ricardo vai emancipar a UFES do Brasil. Tá querendo transformar a UFES num mosteiro medieval. Não. Ou você consome drogas ou você vai pro mosteiro. Não tem um meio termo ali, não tem... Sabe o que acontece com isso? Olha, sem brincadeira. A minha geração foi a geração que fez explodir isso, né? Infelizmente, no mundo, né? No mundo. Geração década de 60. Então, eu recentemente conversei com um amigo meu baterista, foi drogado, foi internado, viagem de ácido e o diabo a quatro. Ele me falou assim, poxa, Ricardo, na nossa época, nós fazíamos isso... Eu posso falar um palavrão? Pode. Será que eu posso? Eu ponho a censura depois, pode xingar. Você censura, você bota eu vou botar um... bota na boca. Porque você sabe que na minha educação, eu falei uma vez um palavrão, minha mãe me encheu a boca com pimenta malagueta para ir no hospital. A educação era assim, entendeu? Era boa. Aí eu tomei palavrão. Já tomei na boca também muito palavrão. Então, o baterista me falou assim, a gente fazia merda, mas nós sabíamos que era merda. Hoje a gente defende. Hoje não, as pessoas defendem. E aí na reunião... A merda é certa agora. Na reunião o professor defendeu a liberação, eu falei, olha, isso é um absurdo, eu quero propor exatamente o contrário, eu quero propor o fim das festas. Aí ficou todo mundo assim, aí na época, por que eu tô falando que isso é... A pergunta que se faz a UFES ela é feita para festa ou ela é feita... A universidade é feita para quê? Não é? Para estudar. Para você estudar. Quer fazer festa? Vai fazer festa fora, em casa. Quer se drogar? Quer cometer crime? Vai fazer fora do campus. Isso é um óbvio. Aí na reunião, só terminar essa historinha para você pode entender terminar. que tudo isso que você me contou aqui era esperado. Né? Na reunião eu falei assim, olha, eu proponho o fim das festas. Na época a gente até falava... O senhor é perseguido, depois não sabe por quê. Não, eu tô falando a verdade. Tá certo. Tá falando a verdade. Eu falei, olha, as festas têm homens, mulheres, gays, transexuais. Eu não lembro agora da terminologia da época, já faz um tempinho, né? Gente, olha só, onde tem tudo isso, venda de droga livre e não tem segurança, uma hora vai morrer alguém aqui. Até em prostíbulo tem segurança. Você vai no puteiro, tem lá os caras, lá os armários, você não pode fazer nada. E na época tinha acontecido uma morte na USP, tinha um trote lá, acho que medicina, o garoto morreu afogado, morreu na piscina. Acho que eu lembro disso. Na raia do campo. Acho que eu lembro Então, aí eu falei, olha, morreu agora na USP, vai ter morte aqui. Então, eu proponho exatamente o contrário do colega, ele estava do meu lado até. Eu proponho o contrário, eu proponho o fim das festas. Aí o que aconteceu? Foi votado por unanimidade o fim das festas. Eu sou o culpado, né? E esse professor estava na reunião, ele divulgou nas redes sociais que votou contra. Foi o único que votou contra. Mentira!
Sabe o que aconteceu? Ele provavelmente ficou constrangido. Aí perguntaram, quem concorda permaneça como está? Ele ficou lá paradinho, quietinho. Foi por unanimidade. Aí na época era o Ninguém se Orkut. manifestou? Não, mas votaram comigo, né? Aí acho que na época era o Orkut. Aí na época ele colocou nas redes sociais assim, não, eu votei contra. Para fazer média com a galerinha. Aí eu entrei lá, professor, você não votou contra. Não, aí veio aquela matilha, né, para falar brigar, discutir com você. O senhor não votou contra. O senhor não votou contra. Aí, como insistiram, eu falei, professor, eu vou colocar aqui a pauta, a ata da reunião com a sua assinatura que o senhor votou a favor. Tiraram a postagem do ar. Então, assim, agora, eu tô contando essa história toda pelo seguinte. Pra entender a situação, não surgiu do nada, né? Não, isso é uma consequência. Isso foi a mesma coisa de atitudes. A pedagogia lá do Paulo Freire, com um monte de ideias malucas, as pessoas adoram, mas não param para pensar a consequência daquilo. A consequência prática daquilo. Tudo isso que você contou, menina enforcada. Teve um caso que ela foi atacada. O cara tentou estrangular ela, não conseguiu, graças a Deus, e... Agora, por que também? E aí o pessoal anda em conjunto, ninguém anda sozinho. Mas por que também? Porque ensinam na UFES, a minha classe, que não pode ter policiamento, que é opressão, a polícia vai constranger todo mundo. Nessa mesma reunião falaram isso. Eu falei, olha... Eu aprendi o seguinte, quem não deve não teme, o cidadão de bem se sente protegido com a presença da polícia. Podia perguntar o que os pais dos alunos da UFS pensam. Então, será que a PM tem que entrar ou não? Policiamento ostensivo. E dá pra ter policiamento ostensivo? Basta que a reitoria... Não, basta querer. Basta querer. Mas não é pauta da esquerda. Agora eu vou responder finalmente... Vamos lá, chapa da direita que tá chegando aí. Qual é o objetivo? De onde surgiu isso? Assim, quem deu a ideia assim, vamos montar uma chapa de direita? Foi o senhor mesmo? Tinha que ser. Quem mais? Quem mais? Não, ninguém. Tem que ser muito doido e muito corajoso, só você mesmo. Olha só, eu deveria ter morrido em dezembro de 2007 com AVC tronco cerebral. A médica falou que era para eu ter morrido. Eu recebi a extrema-unção no CTI, de fralda, com o padre e tudo. Então eu não morri. Recentemente eu fiz um novo exame neurológico, o médico falou, olha, você teve sorte mesmo, era para ter morrido ou ter ficado em estado vegetativo. O cara falou isso na lata, eu falei, é mesmo? Pô, beleza. 2 anos para abrir chapinha de Coca-Cola. De lá para cá, de dezembro de 2007 para cá, eu simplesmente parei de ficar recebendo pedrada e ficar quieto. Eu apenas me posiciono, assim, com muita educação e polidez do que eu acho. Então, não teve ideia de ninguém. Eu comecei a falar isso nas redes sociais. Mas está tendo adesão. E eu inventei o tal do Endireita UFES. Escolhi lá o logotipo, o nome, gostaram. Criei um grupo no WhatsApp. Então você começou isso mais ou menos assim, você jogou no Facebook mais ou menos a ideia e começou a ter esse... a internet... Porque virou até notícia, né? A UFES está formando uma chapa de direita para a UFES, o pessoal Gazeta, assim... um rapaz como se fosse um absurdo, né? Você ter uma chapa de direita. Já aconteceram 2 reportagens, né? Uma com página. E o pessoal tá te querendo para reitoria, né? O pessoal te odeia mesmo. Não tem... Eu não sou político, eu não fiz carreira política, eu sou um acadêmico sério. Sério, no sentido de verdade. Sim. No momento atual, desde janeiro que eu fui convidado para o MEC, eu acho que eu poderia ser mais útil, eu posso ser mais útil à educação brasileira nesse trabalho que eu estou fazendo lá, primeiro no INEP, fui um mês lá como consultor, enquanto não saía a nomeação, um mês no INEP. Esses meses todos, de abril até hoje, no gabinete do ministro, primeiro como assessor especial, depois e agora como assessor do MEC, e agora na CAPES, que o ministro me mandou para lá. Então eu acho que eu posso ser mais útil, porque eu já fui professor de município, de cursinho pré-vestibular, do 1º grau, 2º grau, tudo. Mas tem nome então para reitor fora o senhor? Assim, alguém quer se indicar? Nós vamos ter uma reunião. Uma reunião hoje. Primeira reunião. Entendi. Já houve
já tem acontecido muitas conversas. E tem muita adesão? Tem muita gente chamando, falando interessado, querendo saber, querendo Tem. participar, falando que a situação da UFS realmente já não dá mais? Tem, mas também, é claro, tem gente com medo porque há um assédio, uma Ninguém quer pressão. passar pelo que o senhor passou, né? O senhor quase morreu nessa situação aí de perseguição. Sim. É difícil mesmo, eu não vou... Assim. Eu não vou... Mas a chapa, assim, começou só de ideia sua, ela tem, assim, alinhamento Só com o de governo, ideia. apoio Não, o governo- do governo, alguma coisa assim, Não. tipo, governo de direita, querendo um reitor alinhado com as pautas do Muito MEC. corretamente, o MEC não toma partido. Não toma partido. Não, e tá Tá certíssimo. certo. Uhum. Aliás, a assessoria jurídica do MEC é muito boa. Ah, tá. Muito boa. Eu tenho tido contato com o povo lá. Mas a chapa em si direto. buscaria, no caso, trabalhar junto com o ministro, Eu até tô para aqui- melhorar a Não, universidade. eu tô aqui como junto com- professor da UFES. Não, Eu sou, sim. antes de tudo, eu sou professor da UFES. Tá. Eu vou morrer aqui. Eu vou aposentar aqui, vou morrer aqui. Eu sou concursado daqui, cheguei ao final da carreira, sou professor titular e vou continuar aqui mais 12 anos. 12 anos. Então é tempo, hein? Tem tempo. Você vai estar com filho, casado, e eu vou estar lá... Será? Eu vou estar lá gagá, né? Ah, se o senhor sobreviveu ao... Se eu sobreviver- vai sobreviver ao tempo também, não? Não, a minha expectativa, Olha. na boa, a minha expectativa com AVC com 47, eu não vou muito longe não, mas então tem que aproveitar. Eu vivo um dia de cada vez. Tô vivendo um dia de cada vez. Hoje vai ter uma reunião. Ah, quem te vê nem fala que teve esse Vem problema. gente de outros campos. Claro, é um grupo pequeno. A UFES tem uma tradição Então, muito pelo sólida tamanho do de grupo, esquerda. a formação da chapa, a chapa está se formando assim mais assim, deram ideia, teve interessados, está se formando. Estamos conversando. As pautas são melhorar essa questão da violência, Ó, acabar quais com são as pautas melhorar, da direita? É isso aí. Quais são as pautas da direita? Primeiro, combater a politização em sala de aula. Perfeito. Primeira coisa. Começa lá, na sala de aula. Então, combater, criticar, publicizar professor que usa a sala de aula como palanque político. Que isso aqui é muito forte aqui, no Brasil todo, mas estamos sempre falando da UFES. Né? Primeira coisa, combater. Incentivar, estimular, divulgar o conteúdo das carreiras, das matérias, das disciplinas. Porque desde lá a década de 70, e cada vez mais forte, o conteúdo tem ficado para trás em detrimento da emotividade, do aspecto lúdico, passa a mão na cabeça, fica passear. Um negócio até esquisito, que as pautas da direita são as pautas, e se você falar para qualquer cidadão comum, por exemplo, assim, segurança no campus, combate ao tráfico de drogas e parar e tratar a universidade como um lugar para estudar. O pessoal fala assim, isso é pauta de um grupo político, né? Não deveria ser... É o óbvio. Não, é o óbvio. Não, é o óbvio. A gente está lutando pelo óbvio hoje, tá difícil. Pelo óbvio. Então, em primeiro lugar, só para terminar, sim. Combater, sim, estimular as pessoas a falar. Porque Tá o ambiente é muito opressivo. Esse é o momento do pessoal que está insatisfeito sair e se manifestar, né? Porque em outras épocas o pessoal está acontecendo isso. Sofre perseguição pesada. Sofre. Mas agora tá na hora de acabar com isso, né? Agora tem isso aqui, ó. Beleza. Vamos gravar, vai filmar. Gravar. Você fala assim, opa. Você gostaria de repetir isso aí que você falou? No ano passado teve uma reunião assim, lá no Repete pra mim aqui. No meu departamento. Repete pra mim aqui, fala aqui. Teve uma dessa, o professor falou, antes de começar a reunião, falou alguma coisa lá. Temos que liberar as drogas na UFES. Como é que é? Fala aqui. Não, e o legal da juventude é o seguinte, quando você fala assim, não pode fazer, é aí que todo mundo faz, não é? Não pode gravar. Aí que vão gravar, meu amigo, tá ferrado. Então, teve uma reunião no passado no meu departamento, que um professor, antes de começar a reunião, o professor, não, mas isso é fascismo, pra mim. Como é que é, professor? Fala de novo. Fala de novo aqui, professor. O que você falou mesmo? Não falei nada. Não falei nada. Disse que você é bonitão. Tinha um testemunho, um outro professor. Não, professor, pode falar. Disse que você é um cara muito legal. Eu repito aqui, olha, o cara gosta. Sou fã favor. dele. Na hora. Então isso aqui foi uma liberdade. Está decidindo política. E se o pessoal se manifestar, você acha que chance de vitória? Como é que o senhor avalia isso aí? Não, é só pra brigar mesmo, pra mostrar que tá aqui. Não é só pra brigar. Brigar assim, no sentido, tipo assim, olha, a gente quer falar o que a gente pensa, defender o que a gente quer. Não, em primeiro lugar, vamos lá. Você tá certo, nunca existiu.
A chapa Na de história direita, da é a primeira UFES, vez. Primeira vez. Eu vou morrer com Deve essa. Hein? ser. É? Passou até um passarinho ali agora. Eu vou morrer É o com essa. começo de uma era. É. Eu vou Que morrer pode com a acabar pecha muito em breve, de se depender. admirador do Olavo de Carvalho, que agora a imprensa fica... Um aluno falou assim comigo, O senhor poxa, quer? Ricardo, você estudou tanto, tem tanto pós-doutorado, agora só falam que você é admirador do Olavo. Eu falei, não, tudo bem. É assim mesmo. Mas eu vou morrer com essa, né? Incentivar, eu tô aqui como cidadão, como professor da UFT, não especificamente como funcionário do MEC, eu sou, mas tô aqui pra... Pô, gente, olha só, um pouquinho de coragem, eu tô dando a minha cara a tapa. Vamos lá, pô. É um mínimo você ter um espaço para discutir ideias diferentes. Nem pra falar assim, não, eu acho que o Ricardo tá certo. Pelo menos isso. Eu acho que o Ricardo é um idiota, eu acho que o Ricardo tá certo. Tudo bem, mas agora, te pressionar, te constranger, te assediar para você não poder participar, isso não é um ambiente democrático. Então, o mínimo, olha, se tiver a chapa, tiverem duas pessoas interessadas e, bom, em primeiro lugar que vai haver um realinhamento de forças das esquerdas. Porque a simples presença de uma chapa... Nossa, vai tocar o alarme, vai tocar a sirene. Não sei, mas... Com certeza já começou, a ideia já começou. Já vai exigir um realinhamento. Só de jogar a ideia no ar assim, já os caras já... se tiver... Esse tema, por exemplo, do combate ao tráfico de drogas, que é também... Traz pro debate, né? Tá na hora. Porque não falam. Não falam. Claro que não. Claro. Então só isso já é um começo. Já é um bom começo. Tá na hora de começar. Tá na hora de começar. Agora, poxa, nós somos professores federais, nós somos efetivos, não podemos mandar embora, porque o medo. Tenham medo não. Vamos falar, pô, vamos conversar. Sim. Entende? Então, a primeira pauta que você falou, que eu falei, é combater a politização, né? O Paulo Freire defende isso na alfabetização dele. Tem que ter politização. Palavras-chave, patrão, classe, empregado, tá em um dos livros. Então, assim, acabar com isso, ou pelo menos dizer, ó, isso é um absurdo. Porque no final das contas, tudo é politizado. A educação ficou politizada. A educação. Empobrece demais a educação. Combate ao tráfico. Combater o tráfico. Não pode ter polícia. Por quê? Tem que ter polícia lá dentro. Por que não pode? Isso tudo bem, isso é uma invenção medieval. Nas universidades medievais, a autoridade do campus era papal. Então, olha só como é que nós somos atrasados. o menino fazia uma arruaça em Paris, bebedeira, na noite de Paris. Aí, para não ser preso pelas autoridades civis, ele corria para dentro da universidade, porque lá ele tinha imunidade. 1000 anos de tradição de impunidade. Desde 1200. Tá na hora de acabar com isso. Tá. Já não é mais na autoridade do Papa, então tá na hora de acabar com isso. O Papa tem outros problemas. Agora tá na mão do Bolsonaro, aí vamos ver. Então, assim, e qual foi a terceira que você falou? O combate à politicagem. Violência. Questão de violência, os alunos estão sendo assaltados lá dentro e a polícia não tá lá, é a mesma coisa, é questão de segurança, né? A administração tá largada. Pelo menos, então, eu queria mais policiamento, né? Será que já ligou? Alguns pedem, mas parece que eles têm medo, né, dessa situação, porque principalmente questão do uso da droga, né? Vamos combinar. Alguns deles têm... Mas você não acha que vai ser interessante? Vamos debater isso. Tem que discutir. Pelo menos isso, né? Então... Beleza, então a pauta vai ser discutida, vamos tentar formar a chapa vamos tentar formar. Né? Eu não sou candidato. Mas o pessoal quer te ferrar, quer que você vá. O pessoal quer sempre me ferrar, né? Aliás, uma vez eu fui coordenador lá de uma pós, um professor falou assim, vai que vai ser bom pra você. Vai que você vai se tá? Não sou candidato não. Eu acho que eu sou mais útil dando ideias. Como eu estou dando ideias no MEC, estou fazendo sugestões na CAPES, junto ao presidente, junto a diretores, porque eu tenho experiência, eu vivi a educação o tempo inteiro. Como eu te disse, professor de primeiro grau, professor de município, professor de cursinho pré-vestibular, cursinho preparatório, tudo, fiz tudo. Você conhece o sistema de cima e embaixo? De cima e embaixo. E estou há 19 anos aqui na UFES. E antes na UERJ, na Faculdade Cândido Mendes, dando aula para primeiro grau, sexta, sétima série. Eu fiz todo o espectro. Eu percorri todo o espectro. Então, quando falam, eu vivi.
Você fala assim, eu vivi. E aí eu coloco, o cara está sendo razoável ou não, de acordo com a minha experiência? Então, assim, eu posso contribuir e talvez por isso, graças a Deus, o ministro Weintraub tenha considerado me manter, né? Vamos ver se enquanto eu tiver... Da capa você vai para outro lugar, tem problema lá, vamos levar o Ricardo. Não, eu coloquei no Facebook que eu tô fazendo uma peregrinação você vai, assim, pela estrutura. Tá precisando de um cara bom aqui, manda o Ricardo pra lá. Manda o Ricardo. Não, assim, enquanto eu tiver forças, porque é cansativo. É muito. Viajar todo final de semana. Então, assim, pra gente encerrar essa questão aqui num primeiro bloco, vai tentar formar a chapa, vai trazer essas discussões, porque assim, é aquilo que precisa ser entendido. Não é que o pessoal quer assim, controlar a vida dos outros, nem nada disso, mas a situação, não só da UFES, das outras universidades também, não dá para continuar. Então vamos ver como é que vai ser a formação dessa chapa, se ela vai dar certo e vamos trazer essa discussão. Então, vamos ver. Então eu vou fechar aqui o primeiro bloco, pessoal, e a gente vai voltar com a segunda parte para falar sobre os docentes pela liberdade. O que já é absurdo também, porque docente brigando por liberdade. Mas vamos entender isso aqui, beleza? Vamos parar aqui, pessoal.